Continuando a parte de concessão de serviço público, paramos na Lei 8.987 de 95, que é a concessões comuns, tá? Agora, a concessão especial é a Lei 11.079 de 2004, que fala sobre as PPPs, ok? A concessão especial, que fala sobre as PPPs, tem algumas peculiaridades em relação à concessão comum. No mais, se aplica a ela a regra geral da Lei 8.987/95, que é as concessões comuns. Vamos a ela, concessão comum. Artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição da República Federativa do Brasil, por esta lei, que é uma lei comum, né? Pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que é a administração direta, promoverão a revisão e as adaptações necessárias de suas legislações às prescrições desta lei, Lei 8.987 de 95, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. O artigo 2º da Lei 8.987 de 95, que trata das concessões comuns, diz o seguinte: para os fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 1, poder concedente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, ou seja, a administração direta, em cuja competência se encontra o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. O seu inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.987 de 95 diz o seguinte: concessão de serviço público, a delegação de prestação feita pelo poder concedente mediante licitação, poder concedente, administração direta, na modalidade de concorrência, né? A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Inciso 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegada pelo poder concedente, que é a administração direta, Estado, município, DF, né? União, pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Inciso 4. Permissão de serviço público à delegação, a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente, que é a administração direta, a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Artigo 3º. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente, administração direta, responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Artigo 4º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5º. O poder concedente, que cabe à administração direta, Estado, município, União, DF, Distrito Federal, previamente ao edital de licitação. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Vamos falar agora da concessão comum, que é a Lei 8.987 de 95, tá? Regras gerais. Trata-se de uma delegação de serviço público, ou seja, transferência somente da execução do serviço. Transferência da titularidade ocorre por outorga e somente para pessoas da administração indireta de direito público. A administração indireta é fundações, autarquias,
sociedade de economia mista e empresas públicas. Há dois tipos, né? Concessão de serviço público e concessão de serviço público precedido de obra. O segundo caso, concessão de serviço público precedido de obra, deve-se entender que a obra não pode ser tecnicamente concedida. O que o Estado concede é a atividade, ou seja, o serviço. Para tanto, autoriza o concessionário a executar a obra previamente. Neste ponto, se distingue dos contratos administrativos de obra, em geral, pelo fato de que o concedente não remunera o concessionário pela execução, diferente daqueles. O concedente transfere a exploração por determinado tempo ao concessionário, sendo este remunerado com a tarifa, que é cobrada. Tecnicamente, seria um pacto de construção mais um pacto de serviço. Veja que não precisa necessariamente ser precedida. A obra pode ser simultânea. Exemplo, concessionárias de pedágios. Bom, quem delega o serviço é chamado de poder concedente, que geralmente é a administração direta. Trata-se do ente político que tem a titularidade do serviço na sua órbita de competência. Estados, DF, Distrito Federal, municípios, União. Quem recebe a delegação do serviço é o particular, que pode ser apenas pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Não há a possibilidade de concessão de serviço a pessoas físicas. Permissão não há, tá? Aliás, permissão há, só não há a possibilidade de concessão do serviço à pessoa física, ok? A permissão até há. Bom, consórcio de empresas. Trata-se de um grupo de empresas que vem a participar de uma licitação. Exemplo, grupo controlador de empresas de telefonia. Oi, Vivo, TIM, enfim. A concessão é formalizada através de um contrato administrativo, até porque não poderia ser diferente. Uma das espécies de contratos administrativos é exatamente o contrato de concessão de serviço. Vamos falar especificamente da precedência de licitação. A celebração de contrato administrativo deve, em regra, ser precedida de licitação. Com o contrato de concessão não é diferente, prevendo inclusive o Estatuto Geral que seja realizada a licitação na modalidade concorrência. Entretanto, não se aplica a essa licitação, modalidade concorrência, as regras gerais do Estatuto de Licitações e Contratos, uma vez que essa concorrência possui peculiaridades, tais como critérios próprios de seleção, tipos próprios, por exemplo, menor tarifa, possibilidade de procedimento invertido, tal qual o pregão, e lances verbais. Percebe-se que essa concorrência aproxima-se muito do pregão. O artigo 14 e seguinte da Lei 8.987 de 95 estabelecem essas peculiaridades. Bom, vamos a ele. Lei 8.987 de 95, artigo 14. Toda concessão de serviço público precedida ou não da execução de obra pública será objeto de prévia licitação, modalidade concorrência, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Vale lembrar que nem sempre se utiliza a modalidade concorrência quando o serviço estiver previsto no Programa Nacional de Desestatização, PND, a sigla. A modalidade pode ser leilão, né? E é o exemplo da telefonia, que foi concedida por leilão, ou seja, não foi modalidade de concorrência. Telefonia foi leilão. O artigo 15 da Lei 8.987, de 95, estabelece os critérios de julgamento das licitações relativas à concessão de serviço. Deve ser observado um dos seguintes. Vamos à lei, essa lei é fundamental, 8.987, de 95, artigo 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios. Inciso 1, o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. 2, a maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga. Aqui é um sentido amplo, aberto. Deve saber que se trata de uma delegação da concessão. Inciso 3, a combinação 2 a 2
dos critérios referidos no inciso 1, menor tarifa, inciso 2, maior oferta, e inciso 7, melhor oferta de pagamento pela outorga após a qualificação de propostas técnicas. O inciso 4 fala o seguinte: melhor proposta técnica com preço fixado no edital. Inciso 5, melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. Inciso 6, melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica. Ou, inciso 7, melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: a aplicação do critério previsto no inciso 3, que é a combinação 2 a 2 dos critérios referidos no inciso 1, menor tarifa, e o inciso 2, mais oferta, e o inciso 7, melhor oferta de pagamento, pela outorga após a qualificação de propostas técnicas. O edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. O parágrafo 3º já fala o seguinte: o poder concedente recusará proposta manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. Parágrafo 4º, em igualdade de condições, será dada a preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Vamos falar das exigências de lei autorizadora para que a administração possa fazer a concessão de serviços, permissão também. É imprescindível a edição de lei autorizando essa delegação, ou seja, vinculação com a lei, ressalvados os casos de saneamento básico e limpeza urbana, que está na Lei 9.074 de 95, no seu artigo 2º, que diz o seguinte: é proibido, é vedado a União, Estado, Distrito Federal e municípios, a administração direta, executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e municípios, observado em qualquer caso os termos da Lei número 8.987 de 95. Normalmente, quando a lei disciplina determinado serviço, já traz em seu conteúdo previsão da possibilidade de a concessão, assim como o prazo máximo pela qual pode ser delegado o serviço, prazo de duração do contrato, lei específica de serviço, ok? Não esquecer, o contrato de concessão, tal como qualquer contrato administrativo, deve possuir prazo determinado. Não existe obra ad infinito, Serviços que não dependem de concessão, serviço de transporte. Bom, conforme o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 9.074 de 95, Lei de Prorrogação de Prazo de Concessões, independe de concessão ou permissão o transporte. Vamos à Lei 9.074 de 95, no seu artigo 2º, que diz o seguinte, parágrafo 1º, a contratação dos serviços e obras públicas resultante dos processos iniciados com base na Lei 8.987 de 95, entre a data de sua publicação e a da presente lei, fica dispensada de lei autorizativa. Parágrafo 2º. Independe de concessão, permissão ou autorização o transporte de cargas pelos meios rodoviário e aquaviário. Parágrafo 3º. Independe de concessão ou permissão o transporte, inciso 1, aquaviário de passageiros, que não seja realizado entre portos organizados. Inciso 2, rodoviário e aquaviário de pessoas, realizado por operadoras de turismo no exercício dessa atividade. Inciso 3, de pessoas em caráter privativo, particular, de organizações públicas ou privadas, ainda que em forma regular. Vamos falar agora intervenção na concessão. Importante, Lei 8.987 de 95. No seu artigo 32, ele diz o seguinte: o poder concedente, que cabe à administração direta, poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação de serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. No seu parágrafo único reza: a intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo de intervenção e os objetivos e limites da medida. A palavra decreto a gente já sabe que cabe ao poder executivo.
Artigo 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada a sua nulidade da intervenção, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Vamos falar no próximo tópico, né, sobre a remuneração da concessão, não menos importante. Ocorre basicamente por meio de tarifa, tá, de usuário, que é uma espécie, a tarifa é uma espécie de preço público. É o meio de arrecadação das empresas concessionárias. Tarifa é um meio de arrecadação das empresas concessionárias. Observação: é tarifa, pois se trata de serviço individualizado, ou seja, não é imposto e nem taxa. E quem define o valor, data de reajuste, índice de reajuste, enfim, as regras referentes às tarifas? Quem? Bom, essa política tarifária é estabelecida pela administração no momento da licitação, edital de licitação. A empresa simplesmente cumpre aquilo que foi estabelecido no procedimento licitatório, seu edital. Bom, e o princípio da modicidade? Para aplicar esse princípio da modicidade, preço justo, preço compatível, né? A lei dispõe que, além da tarifa que é um meio de arrecadação das empresas concessionárias, que é uma espécie de preço público, tá? O contrato pode prever outras formações de remuneração, remunerações ou receitas alternativas. Por exemplo, propagandas em ônibus são receitas alternativas, previstas em contrato, que têm o fim de abater os preços das tarifas, buscando a modicidade, ou seja, subsidiando o preço, deixando ele um preço acessível à população. A lei prevê ainda que o Estado pode bancar uma parcela, ou seja, subsidiar uma parcela da remuneração a fim de baratear a tarifa do usuário. Tarifa é uma espécie de preço público. No entanto, devemos frisar, essa utilização de recursos públicos na busca de modicidade, ela é facultativa nos contratos de concessão comum, ao contrário da concessão especial, onde a participação de receita pública é obrigatória. Importante, na concessão comum, essas articulações para subsidiar o preço, né, para ele ficar mais módico, né, é facultativo. Agora, na concessão especial, onde a participação da receita pública é obrigatória para subsidiar. Responsabilidade civil na concessão. Está lá no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, no caso aqui ele está dizendo o seguinte, que a administração aqui, ó, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviços públicos, respondem objetivamente, independente de dolo ou culpa, né? Aí vai apurar a responsabilidade do seu funcionário e numa ação regressiva vai descontar o salário dele, enfim. Exemplo, contrato do Estado com a empresa para fornecimento de merenda. Trata-se de contrato simples, de prestação de serviço, está lá no artigo 6 da Lei 8.6666, né? Não se trata de contrato de concessão de serviço público. A criança come a merenda podre e morre. De quem é a responsabilidade? Deve reclamar da escola, que é do Estado, ou seja, a ação deve ser ajuizada perante o Estado,
que pode vir a cobrar em regresso da empresa. O vínculo da criança é com o Estado e não com a empresa. Outro exemplo, contrato de construção de escola, contrato de obra do artigo 6º, cai uma barra de ferro e mata uma criança. A construção é do Estado, o vínculo é com o Estado, logo reclama-se do Estado. Esses dois são os chamados contratos simples. Nos contratos de concessão é diferente. Exemplo 3. Estado celebra contrato de concessão, que é diferente do contrato simples, com a empresa de telefonia. Se o usuário tem algum problema com a prestação de serviço, o usuário deve reclamar da empresa diretamente. O vínculo jurídico aqui se forma entre a empresa e o usuário. O Estado é mero regulador e fiscalizador do serviço. Ele só supervisiona. Ou seja, se o contrato é simples, a empresa faz o serviço por conta e risco do Estado. O Estado responde objetivamente, diretamente. A empresa só responde em regresso. Já nos contratos de concessão, a empresa presta serviço por sua conta e risco. Então, a empresa, nesse caso, dos contratos de concessão, a empresa responde diretamente e isenta o Estado, que ele é só um supervisor. Bom, essa responsabilidade de pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, está sujeita ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil? Com certeza. Ou seja, a responsabilidade civil é, em regra, objetiva, independente de dolo ou culpa. Por isso que é objetiva. Bom, vamos à Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Bom, nós temos aqui uma questão do SESP, né? Tem uma questão que menciona a decisão isolada da STF. A responsabilidade é objetiva em face do usuário do serviço prestado, passageiro de ônibus, em face do não usuário do serviço, carro do particular abarroado. Aplica-se o direito civil e a teoria subjetiva. O problema desse entendimento é conseguir definir quando o sujeito é usuário, mas esse entendimento já foi superado em repercussão geral pelo STF. Hoje, seja usuário ou não, a responsabilidade em regra é objetiva. Vale lembrar que o Estado tem responsabilidade subsidiária, supletiva. Se a empresa não tem recurso para pagar, o Estado deve honrar a dívida. Aí o Estado, em uma ação regressiva, vai cobrar da empresa. Segundo o nosso ilustre doutrinador José Carvalho Filho, mestre em Direito Administrativo, pode o Estado ser obrigado a ressarcir o concessionário em ação de regresso, no que tange à indenização que este tiver de pagar a terceiro, quando o dano por ele causado tiver sido também provocado por falta de fiscalização estatal, o que configuraria, em tese, uma culpa concorrente. Bom, extinção... Estou com tempo ainda? Estou. Extinção da concessão. Leia-se extinção do contrato administrativo de concessão de serviço. Lei 8.987 de 95. Artigo 35. Extingue-se a concessão por, inciso 1, advento do termo contratual. Inciso 2, encampação. Ou seja, trata-se da retomada do serviço pela administração por conta de interesse público e unilateral. Gera a indenização. Inciso 3, caducidade. Ou seja, trata-se da retomada do serviço por conta da violação das cláusulas do contrato. É unilateral. Não gera indenização, salvo em relação aos bens reversíveis, mas tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Inciso 4, rescisão. Inciso 5, anulação. Inciso 6, falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Parágrafo 1º, extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Parágrafo 2º, extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. Parágrafo 3º, a assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. Parágrafo 4º, nos casos previstos no inciso 1, advento do termo, inciso 2, encampação,
deste artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta lei. Artigo 36. A reversão, no advento do termo contratual, far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Observação importante: não existem concessões ou permissões com prazo indeterminado, ad infinito, não existe, ad eterno, não existe. Extinta a concessão, retorna à administração a execução do serviço, assim como todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário na forma do edital e do contrato. Advento do termo contratual ocorre quando o contrato chega a seu termo final. Ocorre de pleno direito, sem qualquer necessidade de aviso ou notificação. Tem efeito ex nunc a partir de então, tá? E não ex tunc desde o início. Rescisão. Bom, observação 2. Aqui não se fala em conclusão do objeto, pois não há uma obra. Trata-se de serviço. Rescisão contratual. Inciso 2.1. Unilateral, encampação e caducidade. O poder público pode rescindir o contrato por razões de interesse público supervenientes, posteriores. Tal forma de rescisão recebe o nome de encampação, conforme previsão no artigo 37 da Lei de Concessões. É necessário, para tanto, autorização legislativa, edição de lei específica, que também é necessária na criação da concessão, além de prévio pagamento de indenização relativa aos investimentos realizados pelo particular sobre os bens reversíveis. Lei 8.987 de 95, no seu artigo 37, diz o seguinte: considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente, administração direta, durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior, artigo 36. Bom, o poder público também pode rescindir unilateralmente o contrato devido a descumprimento de cláusula contratual por parte do contratado. Essa rescisão é chamada pela lei de caducidade. Importante. Deve ser precedida de processo administrativo, possibilitando-se o contraditório para a defesa. É concretizada pelo decreto do chefe do executivo, seja estadual, seja da União, Distrito Federal ou municipal. Aqui também deve ser paga a indenização ao particular relativa aos investimentos realizados nos bens reversíveis. No entanto, dessa indenização, que não precisa ser prévia, devem ser abatidos as eventuais multas cobradas pela administração, assim como os prejuízos causados pelo descumprimento contratual. Tá? A Lei 8.987 de 95, no seu artigo 38, diz o seguinte: a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando, inciso 1, o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Inciso 2, a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. Inciso 3, a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior, que é uma exceção. Inciso 4, a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação de serviço concedido. Inciso 5, a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. Inciso 6, a concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço. E, inciso 7, a concessionária for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais.
Parágrafo 2º. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa contraditória. Parágrafo 3º. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. Parágrafo 4º. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. Parágrafo 5º. A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 36 desta lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Parágrafo 6º. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Ok?